Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo iremos dar continuidade resolvendo alguns exercícios de aplicações de derivadas. No vídeo de hoje iremos resolver um vídeo utilizando a taxa de variação aplicado na lei dos cossenos. Vamos lá. O exercício diz o seguinte: suponha que os comprimentos do segmento AB e 0B sejam respectivamente 5 centímetros e 3 centímetros. Está aqui, ó. O valor do segmento AB vale 5 e o valor de 0B vale 3. Suponha ainda que θ esteja variando a uma taxa constante. Então, θ aqui ó, é o ângulo dado nesse triângulo, está variando a uma taxa constante de meio radiano por segundo. Está aqui o ângulo. Determine, então o exercício pede para a gente encontrar a velocidade de A quando o θ for π sobre 2 radiano. Então ele quer essa velocidade aqui de A, a gente vai no final saber se ele está abrindo, né, no sentido positivo de x ou se ele está fechando no sentido negativo. Então quem vai decidir se A está no sentido positivo ou negativo é a velocidade dele que vamos encontrar. Então temos alguns dados importantes. Temos que o valor de AB, desse segmento aqui, ó, AB, ele é igual a 5. O segmento 0B é igual a 3. Temos que a variação, né, de θ em relação ao tempo. O θ está em radiano e o tempo está em segundo. Ó. Então, eu tenho que o D, vou chamar essa velocidade de θ, o dθ dt, que é a variação da velocidade em relação ao ângulo, do ângulo em relação ao tempo. Então, ele deu que vale meio. E o que é que queremos encontrar? Vamos ter que encontrar a variação dessa velocidade. Eu posso chamar aqui ó, de x, vou chamar esse lado aqui de x, que eu vou ter que encontrar, para saber quanto é que está variando essa minha velocidade em relação a A. Então, eu vou ter que encontrar a variação dx dt, que é a variação quando a gente for derivar em relação a x, esse intervalo, né, esse lado de x em relação ao tempo. É o que queremos encontrar. Pronto. Vamos agora ter que encontrar o valor de x. Para eu saber a velocidade, eu tenho que encontrar o valor de x. O valor de θ está aqui, ele foi dado em radianos. Então, se foi dado em radiano, dá para converter em graus. Π em graus equivale a 180 graus. Então, se eu pegar 180 dividido por 2, ó, então o valor de θ vai ser quanto? O valor de θ vai ser 90 graus. Então, se o ângulo é de 90 graus, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Se observarmos, é o menor triângulo retângulo pitagórico com números inteiros, que é o 3, 4, 5, onde temos dois catetos, um cateto valendo 3, o outro valendo 4 e o outro valendo 5. Isso é na relação do Teorema de Pitágoras. Então, já que é um triângulo retângulo, aqui vale 4. Mas vamos encontrar aqui o valor de x, calculando, sem saber, né, que não teríamos o conhecimento dessa regra, né, do menor triângulo retângulo. Então, vamos encontrar o valor de x. Para eu encontrar o valor de x, eu tenho que saber quanto equivale esse ângulo. Ó. Esse ângulo eu vou utilizar pela trigonometria, pela lei dos cossenos. Eu vou ter uma relação aqui entre os catetos, né? Os lados. Né? Vamos considerar que não seja aqui 90 graus, mas vamos considerar como se fosse um triângulo qualquer. Então, vamos dizer que aqui é 3, aqui eu quero encontrar e aqui é 5. Então, pela lei dos cossenos, eu tenho que saber quanto equivale esse ângulo. Então, o ângulo aqui, ó, eu vou encontrar em relacionado ao cosseno desse ângulo, que é o cosseno de 90. Lá pela trigonometria, quanto equivale o cosseno de 90? O cosseno de 90, vou fazer aqui um esboçozinho do gráfico, só para entender quanto equivale o cosseno de 90. Tem aqui o círculo trigonométrico. Aqui está o eixo dos senos e aqui está o eixo dos cossenos. 90 graus está aqui, ó, mais ou menos aqui, 90 graus, no ciclo trigonométrico. Então, aqui é o eixo do cosseno, e aqui é o eixo do seno. Então, o cosseno de 90 graus está aqui, vale 0. Cosseno de 90 graus
vale zero. E eu vou precisar também relacionar com o seno, que eu vou ter que derivar. Então, quanto é que vale também o seno de 90 graus? Já vou colocar ele aqui, ó. O seno de 90 graus, ele vai ser igual a quanto? Olhando para o ciclo trigonométrico, aqui ó, está no topo, vale 1, positivo. Então, o seno de 90 graus é 1. Eu coloquei já aqui o valor do seno e do cosseno, porque quando eu for derivar, vai chegar em algum momento que eu vou precisar do seno de 90 graus. Pronto, eu vou calcular agora o valor de x. Eu preciso aqui para encontrar essa velocidade. Ó. Vou fazer aqui, encontrar o valor de x. Quanto é que vale esse valor de x? Vou abrir aqui uma tela em branco e vamos utilizar a lei dos cossenos. Ó. Utilizando a lei dos cossenos, a gente consegue encontrar esse valor de x. Então, o que é que diz a lei dos cossenos? A lei dos cossenos diz o seguinte, que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes bc vezes o cosseno do ângulo. É isso aqui, ó. Eu tenho lá aquele triângulo, ele está mais ou menos aqui assim, ó. Eu tenho esse ângulo, aqui eu tenho o lado B, aqui B, aqui eu tenho um lado A, não, aqui eu tenho um lado A, vou deixar aqui mesmo, eu vou ter o lado A e aqui eu vou ter um lado C. Pela lei do cosseno, o ângulo que está, o lado que está oposto ao ângulo é o valor de A ao quadrado, é o que queremos encontrar. Eu vou aqui apagar aqui para ficar, aqui é o C e aqui é o A, ficar melhor de entendimento. Então o lado oposto ao ângulo é o lado que vai ficar ao quadrado, ó. Então eu tenho lá no meu triângulo, se observarmos, o A vale quanto? Ó? Vale 5. Então fica 5 ao quadrado, já calculando aqui pela lei dos cossenos, 5 ao quadrado é igual ao B ao quadrado. Ó. O B ao quadrado que encontramos é 3. 3 ao quadrado. Mais o lado C ao quadrado, ó, que é o lado X que eu quero encontrar. Então fica X ao quadrado menos 2 vezes B vezes C. B vezes C é os dois lados que sabemos. Vai ficar menos 2 vezes B vezes C, o B vale 3 e o C vale X. Ó. Então fica 3 vezes X vezes o cosseno de quanto? O cosseno de 90 graus. Ó. Cosseno de, o ângulo é 90 graus. Pronto, dá para dar uma arrumada. 5 ao quadrado vai dar 25, igual a 9, 3 ao quadrado é 9, mais x ao quadrado, menos 2 vezes 3, vezes x vezes o cosseno de 90. O cosseno de 90, como vimos lá, aqui vale 0. Então, quando eu multiplicar todo esse meu termo aqui por 0, então dá 0, não preciso colocar. Então, o valor, eu quero encontrar o valor de x. Ó. Eu vou jogar esse 9 para lá, para o outro lado. Vai ficar 25 menos 9, dá 16. 16 x ao quadrado. Então, quanto é que vale x ao quadrado? Quanto é que vale o valor de x, né? Mais ou menos raiz quadrada de 16. Pronto. Esse daqui é o valor de x. Como está o valor da raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4. Mas eu quero só o valor positivo. Por se tratar de triângulo, de geometria, o que interessa para a gente é o valor positivo. Então, aqui ó, encontramos o valor de x. Já vou deixar ele aqui. Ó. O valor de x é, apagar aqui essa interrogação, o valor de x, como vimos, é 4. Pronto, se eu encontrei o valor de x, eu tenho, para relacionar com a lei dos cossenos, ó, eu só tenho a variação do dθ dt e só tenho os lados. Não tenho variação da velocidade nem de b para 0, nem de b para a. Então, vou só relacionar, fazer a derivada em relação a esse ângulo. Como é que vai ficar? Trazer para cá. Vou dar uma apagada aqui, vou apagar esse aqui para dar um espaço, ó, apagar aqui, para a gente calcular a derivada. Vou calcular a derivada para poder encontrar o valor de dθ dt.
Na verdade já tenho dθ dt, eu vou ter que encontrar agora a derivada relacionada a x, que é a velocidade. Vamos lá. Olha só, eu tenho que derivar essa minha lei dos cossenos. Vou fazer a derivada dos dados que eu já tenho. Ó. Aqui eu tenho o a, que era 5, o a ao quadrado, ó. O a ao quadrado está aqui, ó. O a eu chamei de 5, o 3 é o meu valor de b, aqui na lei dos cossenos, e o c é x. Então vai ficar 5 ao quadrado igual a b ao quadrado. B ao quadrado, ó, lembrando que foi 3. 3 ao quadrado mais o c ao quadrado. O c ao quadrado é o valor de x, que eu quero encontrar a velocidade em relação a ele. Então eu deixo ele aqui. Menos 2 vezes o b. É 3x. 2 vezes o 3 vezes x. Vezes o cosseno de θ. Pronto. Vou colocar aqui para fazer a derivada agora em relação ao tempo, que é relacionado à minha velocidade. Então, vou derivar toda essa minha função da lei dos cossenos em relação ao tempo. O dθ, arrumando aqui, vai ficar o dθ, o d dt. d dt. Pronto. Fazendo aqui a derivada desses membros, olha. Eu tenho aqui a derivada de uma constante é 0. Aqui fica 0. A derivada da outra constante, ó, aqui é 0. A derivada de x em relação ao tempo vai ficar, aqui é mais, né? Só repetindo aqui o sinal, vai ficar 2x dx dt. Derivei o x em relação ao tempo. Então ficou 2x dx dt. Tirei aqui, ó, o 2 veio para frente multiplicando, tirei uma unidade, ficou só o x. Menos 2 vezes 3, ó. 2 vezes 3 dá menos 6. Agora aqui, ó, eu tenho um produto entre x e o cosseno de θ. Então, esse é uma derivada produto. Eu vou colocar ele aqui, menos o cosseno de θ. Eu vou fazer essa parte, ó, separada. Vou trazer para outra tela em branco, porque ele é um produto. Então, eu tenho que utilizar a regra do produto. É o menos 6 vezes o cosseno de θ. A derivada produto é f vezes g. O produto, né, dessas duas funções é igual a f' vezes g mais f vezes g'. Quem é f? F eu posso considerar a minha primeira parte da minha função. A minha primeira parte eu considero ela como sendo menos 6x, né? Menos 6x. E quem é o g? O g vai ser o cosseno do ângulo, cosseno de θ. Pronto, eu tenho que encontrar essa derivada dessas duas funções, de f e de g. Então, f' vai ser igual menos 6, ó, derivando o x em relação ao tempo. Vai ficar menos 6 dx dt. Pronto, isso aqui é a derivada em relação ao x. Agora, o g'. O g' vai ser quem? A derivada do cosseno, do ângulo. A derivada do cosseno de θ é menos o seno de θ. Menos o seno de θ. Mas só que eu estou derivando em relação ao ângulo. Ó. Então, vai ser dθ dt. Derivando o ângulo em relação ao tempo. Então, fiz a derivada do seno, que é seno de θ, do cosseno, né? A derivada do cosseno é menos seno de θ, dθ dt. Agora aqui, ó, é só você fazer a multiplicação cruzada, que é f' vezes g, f' vezes g, ó, essa vezes essa, e depois f vezes g', multiplicando cruzado. Eu encontro o valor dessa minha, do produto dessa minha derivada. Então vai ficar menos 6 dx dt, menos 6 dx dt vezes o cosseno de θ, aqui o cosseno de θ, menos com menos aqui, ó, dá mais 6x seno de θ dθ dt. Pronto. Essa aqui é a minha derivada daquele meu produto, ó, desse produto aqui, menos 6x vezes o cosseno de θ.
Agora eu vou dar uma arrumada, vai ficar aqui é 0, aqui é 0, mais 2 x dt, vai ficar só 2x dx dt. E vou trazer aquela minha expressão para cá. Trazendo para cá, menos dx dt cosseno de θ, menos dx, 6, né? Menos 6 dx dt, menos 6 dx dt, cosseno de θ, mais 6x seno de θ dt, mais 6x seno de θ dt. Pronto. Agora eu quero encontrar a variação de x, né? Eu tenho que isolar esse valor aqui, ó, relacionado à derivada de x em relação ao tempo. Eu tenho um dx dt aqui e tenho um dx dt aqui, ó. Eu vou colocar ele em evidência. Vai ficar 0 é igual. Aqui, ó, colocando o dx dt em evidência. Dx dt. Tirando ele aqui relacionado ao 2x. Sobra só o 2x. Aqui, ó, tirando o dx dt, colocando ele em evidência, sobra só o menos 6, ó, cosseno de θ. Lembrando que esse menos 6 dx dt está multiplicando o cosseno de θ. Por isso que fica menos 6 cosseno de θ. Mais 6x seno de θ dt. Pronto. Agora o que é que eu tenho que fazer? Eu vou trazer essa minha expressão aqui para cima. Eu vou ficar aqui sem espaço. Vou apagar essa parte aqui de cima. Apagando aqui em cima. Para ela ficar bem arrumadinha. Ficar bem organizada aqui essa parte do dx dt. Que é o que queremos encontrar. Olha só como é que vai ficar. Eu vou deixar só esse dx dt desse lado e vou jogar essa toda a minha expressão aqui, ó, o 6x seno de θ dt para o outro lado, ó, da igualdade. Levar ele lá para o outro lado. Aqui é positivo, ele passa para o outro lado negativo. Vou manter aqui esse dx dt, ó, que é o que eu quero encontrar. Dx dt que multiplica 2x menos 6 cosseno de θ mais não, agora vai ser menos, ó, igual, né? Estou jogando ele para o outro lado da igualdade, menos 6x seno de θ dt. Pronto. Agora eu quero isolar o dx dt, ó. Dx dt está aqui, dx dt. E vou jogar toda essa minha expressão aqui, ó, ele está multiplicando dx dt, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar menos 6x seno de θ dθ dt, dividido agora tudo por o 2x menos o cosseno, menos 6 cosseno de θ. Pronto. Agora encontrei essa minha expressão. Vou apagar essa parte de baixo aqui para ficar melhor. Apagando aqui. Olha só como é que vai ficar. Eu tenho o valor de x, tem o valor do seno do ângulo, tem o valor do cosseno do ângulo e tem o dθ dt. Ó. Tenho todas essas minhas informações aqui. Ó. Eu tenho o cosseno do ângulo, tenho o seno do ângulo, tenho o valor de x, tenho o dθ dt. Então falta só encontrar o dx dt. É só substituir. Ó. Vou estar substituindo o valor do cosseno do ângulo, que é 90 graus, é 0. O valor de seno vai ser do seno de 90 é 1. O valor de x é 4 e o valor de dθ dt é meio. Trazendo para cá. Olha só como é que vai ficar. O dx dt, que é dx dt,
vai ser igual a menos 6 vezes x. X que encontramos foi o valor de 4. Vezes o seno. O seno do ângulo é 1. E o dθ dt é meio. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes x. Ó. 2 vezes x, que é 4. Menos 6 vezes o cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. Como é que vai ficar aqui? Ó? Menos 6 vezes 4 dá menos 24. Vezes 1 menos 24 dividido por 2. Né? Vezes 1 meio vai dar menos 12. Menos 12. Isso aqui dividido por menos 6 vezes 0 é 0. Vai ficar 2 vezes 4, que é 8. Então, o valor de dx dt é menos 12 sobre 8. Dá para dar uma simplificada. Esse 12 dá para simplificar por 4. Fazer logo simplificação aqui. Por 4 dá menos 3, né? O 12. E por 4, o 8 por 4 vai dar 2. Então, dá menos 3 sobre 2, que dá para simplificar aqui fazendo a divisão, vai ficar menos 1,5. 3,5 é menos 1,5. Aí a velocidade está em que unidade? A unidade, ó, se observarmos aqui, ó, é centímetros, e ele deu radianos por segundo. Então a minha velocidade vai ser centímetros por segundo. Centímetros por segundo. Esse é meu resultado dessa minha velocidade que ele pediu em relação a A. Aqui, ó, essa velocidade, como é negativa, então está no sentido contrário aqui, no sentido negativo do eixo X. Então o valor que ele pede, né, determina a velocidade de A quando θ for igual a π sobre 2 radianos. Então a velocidade de A é menos 1,5 centímetro por segundo. Certo, pessoal? Então espero ter ajudado vocês em mais esse vídeo. Bons estudos e até o próximo vídeo.